Falar em desenvolvimento regional da Amazônia sempre perpassa pela questão da necessidade de recursos para alavancar os principais setores produtivos. E é justamente nesse cenário que o Banco da Amazônia entra em ação, liberando cerca de 8 bilhões de reais em crédito para a região norte em 2023, apenas pelo FNO. Para falar sobre essa política nacional de desenvolvimento regional, sobre o incentivo à economia verde e como o Amazonas se insere nesse contexto, hoje o TH entrevista o superintendente regional do Banco da Amazônia para o Amazonas, Esmar Prado. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Vitória. Muito bom dia aos telespectadores do TH Entrevistas, né? Como a gente citou na abertura, o Banco da Amazônia liberou 8 bilhões em crédito para a região somente pelo FNO. Como esse investimento grandioso acaba impactando especificamente o estado do Amazonas e os setores abrangidos por ele? Então, Vitória, na verdade, a previsão inicial era de 8 bilhões para 2023, mas devido à entrada de recursos, a gente está fechando ainda, o banco está fechando ainda esses números, mas nós devemos ultrapassar os 9 bilhões de reais para a região norte esse ano. Lembrando que o FNO ele é um recurso que ele é restrito apenas para os 7 estados da região norte. Então a gente deve ultrapassar a marca dos 9 bilhões de reais. E aqui para o Amazonas, né, a gente também, ano passado, fechamos cerca de 735 milhões em aplicação. Esse ano a gente deve chegar em alguma coisa na casa entre 800 a 850 milhões de aplicação. E isso é algo positivo? Ultrapassar esse valor? Sempre muito positivo, né? Porque a gente vê que o Estado está com a atividade econômica aquecida, né? E nada melhor do que demonstrar isso, que de um ano para o outro você tem um incremento de aplicação, né? Mostra que está demandando o crédito. E é uma demanda que vem sempre muito pulverizada, em todos os setores, né? Lembrando que o FNO ele é um recurso que atende, né? Desde o setor primário, né? Para agricultura, pecuária, agricultura familiar, silvícolas, quilombolas, indígenas. São as principais pessoas que têm acesso. Na parte rural, né? E também na parte secundária as indústrias, e no terciário o comércio, serviço, infraestrutura, cultura, turismo. Ou seja, ele atende todos os segmentos econômicos da nossa região. E esse acesso ao crédito, ele tem sido facilitado? Quais são as políticas do banco para que ele chegue em mais pessoas? Então, o banco ele vem buscando, né, nesses últimos anos aí, principalmente um aperfeiçoamento tecnológico. Esse aperfeiçoamento tecnológico é que vem permitindo que a gente aumente, né, o nível de aplicação que nós temos na região, né? Para dar como exemplo, né, o banco lançou o Baza Digital, que é um aplicativo que é direcionado para a agricultura familiar e que visa simplificar, né, e trazer maior celeridade para as aplicações do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Sobretudo num estado, né, com dimensões continentais como é o Amazonas, é importante ter, né, ferramentas que possibilitem encurtar esses espaços. E o Baza Digital ele veio nesse sentido. Mas em termos de internet, por exemplo, que é algo escasso nos interiores, como o banco age em torno disso? Então, esse aplicativo que eu mencionei, né, como exemplo, ele tem o modo offline, então que você pode estar fazendo aí, né, a parte de campo aí nas mais remotas localidades, e ao chegar em um local, né, com internet, você faz o upload dos arquivos para o banco, e aí depois é só marcar o dia do produtor de fato estar formalizando e já acessando no mesmo dia os recursos. Sim. Você mencionou a questão da distância, e sempre que a gente fala sobre Amazonas e Amazônia, existe o fato de tudo ser muito distante, não só em relação à questão da mobilidade, que é um pouco escassa devido a diversos fatores, mas também porque, como você citou, de fato é uma região muito grandiosa. Então, como o banco tem agido diante desse desafio, além do aplicativo? Perfeito. Como é que ele chega nesses interiores? O banco ele tem uma capilaridade, né, de 122 agências, né, distribuídas em toda a Amazônia Ocidental. Né? Aí, lembrando que a Amazônia Ocidental ela pega o estado do Mato Grosso e uma parte do estado do Maranhão. Mas com a maior concentração nos 7 estados da região norte. Falando especificamente do FNO e os 7 estados da região norte,
que tem 450 municípios. O banco já vem aí, pelo menos nesses últimos 5 anos, né, conseguindo atingir todos os 450 municípios com crédito. Esse ano, por exemplo, né, final de março, a gente já tinha aplicações em todos os 450 municípios. E quais são as estratégias que o banco busca para poder ter maior proximidade? Considerando que nós temos apenas pouco mais de 120 agências. O banco tem, em parceria com o MDA e Sudan, um programa chamado FNO Itinerante. E o que é FNO Itinerante? Basicamente o banco, né, juntamente em parceria com a Sudan e o MDA, se deslocar para MDR, perdão, se deslocar para os municípios, né, com a sua equipe, para poder levar palestras, né, de esclarecimento, de acesso ao crédito, e já também equipe para poder colher propostas e já encaminhar a concessão dos créditos. Interessante. E quais são os outros principais desafios que o banco enfrenta, na sua percepção? Bom, talvez você já tenha citado o principal, que é sem dúvida, a distância, né? Nossa região, por ser uma região jovem, né, a região norte é uma região jovem, ainda padece de algumas dificuldades do ponto de vista fundiário, do ponto de vista ambiental, que sem dúvida se tornam um desafio. Mas o banco, com muita resiliência, com muita criatividade, né, sempre em observância os melhores princípios aí de governança, do ESG, ele vem buscando superar essas dificuldades para que o crédito chegue a maior quantidade de pessoas possíveis, né? E assim cumprindo nossa missão, que é desenvolver a nossa região norte. Agora que você citou a questão de maior quantidade de pessoas possíveis, no que diz respeito à inclusão, o banco tem políticas de inclusão relacionadas às populações tradicionais, às mulheres, às pessoas afro-indígenas aqui da região? Se sim, quais? Você poderia comentar? Posso. Assim, por exemplo, mulheres, né? Esse ano, por exemplo, né, vendo a importância do público feminino na atividade econômica, nós lançamos um programa chamado Amazônia para Elas. Então, que visa, né, facilitar, simplificar e trazer condições mais competitivas para o empresariado feminino, né, visando esse fortalecimento e esse incentivo, né, para a participação das mulheres na atividade econômica, né. E diga-se de passagem, tá, quando a gente avalia a carteira, o público feminino é o que tem o menor nível de inadimplência, né. As mulheres, elas têm uma assertividade maior, né, no pagamento, e por isso nada mais justo do que a gente priorizar e tentar potencializar a aplicação para elas. Em relação às outras atividades, como eu até mencionei no início, né, através do Pronaf, Pronaf-A, que é o recurso, digamos, mais barato e com melhores condições que existe, a gente busca atender, né, os quilombolas, que são os nossos afrodescendentes, os silvícolas, né, então nosso público indígena, que aqui no estado do Amazonas é muito forte, é muito presente, também tem esse atendimento. E eu diria que todos os demais, né, de uma forma ou outra, o banco busca atender, né. Vou trazer um exemplo, inclusive, né, que não está diretamente relacionado ao FNO, é um outro programa que o banco vem desenvolvendo, chamado Amazônia Florescer. Aqui em Manaus, por exemplo, nós temos atuação nas zonas leste e norte. É um programa que visa o crédito para o menor empreendedor, aquele empreendedor que não tem formalização, ele não tem comprovante de renda, de residência, é aquele que a princípio estaria à margem do segmento do mercado financeiro. O banco busca, com o microcrédito produtivo orientado, atender esse público, né, através de grupos coletivos. Então é um programa muito bonito, né, e que eu particularmente, né, tenho muito orgulho desse produto, porque ele atinge ao menor dos empreendedores, né? Aquele que é o mais frágil, que precisa de mais apoio. E vocês observaram o crescimento? Esse programa no banco, ele começou há alguns anos atrás, começou bastante tímido, ainda modelando, né? Hoje já tem aí mais de 100 milhões de reais aplicados nesse período todo, né?
E aqui no estado do Amazonas, ele vem em franca expansão, né? A gente começou apenas com Manaus, nós já expandimos para Manacapuru e Itacoatiara, esse mesmo programa, e já estamos aí com estudos para a abertura agora em 2024 nos municípios de Humaitá e Tefé. Que é mais distante. Que é um pouco mais distante, né? E a ideia é a gente estar replicando ele nos diversos outros municípios. Sim. E dentro do Banco da Amazônia, existe algum setor que vocês interpretam que tenha um maior potencial de crescimento e, devido a esse fato, vocês mais investem? Como eu mencionei, né, a aplicação, o desenvolvimento, ele precisa ter equilíbrio, né? Muito equilíbrio para poder ele de fato ser sustentável, né? Então o banco ele busca trazer, né, crédito desde o pequeno até segmentos de infraestrutura, né? E lembrando que a gente precisa ter infraestrutura para poder desenvolver as atividades, né? Falando um pouco aí desse segmento, né? O banco ele tem atuação em aeroportos. Nosso aeroporto aqui de Manaus, Eduardo Gomes, né? Está sendo reformado, né? É com financiamento do banco. Temos atuação em rodovias, ferrovias, segmento de energia, né? Geração, transmissão e distribuição. Só que no Amazonas, para esse ano aqui, a gente tem alguma coisa aí na casa dos entre 300 a 400 milhões de reais para esse segmento. Então, isso permite, né, que todo o mercado tenha as condições de infraestrutura para as aplicações, para poder estar desenvolvendo sua atividade econômica, né? Se eu puder colocar algum item com ênfase, né? Eu diria que hoje o banco ele vem tentando potencializar a aplicação para os pequenos portes. Os pequenos portes, eles são notadamente, né, esse programa que eu mencionei para você, o Amazônia Florescer, o Pronaf, que é destinado para a agricultura familiar, e aí está abrangendo aí, né, desde os extrativistas, indígenas, quilombolas, etc. Micro e pequenas empresas. Esses são públicos que são prioritários, né, até mesmo por conta que a gente vê aí o governo federal, que é o nosso principal acionista, né, caminhando nesse sentido. Então, para 2024, o banco está implantando uma gerência executiva de pequenos negócios, que é para fomentar de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais direcionada, esses segmentos em toda a região norte. Recentemente a gente conversou com um bioeconomista que falou bastante sobre a questão do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Então, como é que o banco avalia, por exemplo, negócios que se enquadram nessa economia verde e se o comprometimento com a sustentabilidade é pré-requisito para a concessão de crédito? Sem dúvida, né? Hoje a gente até classifica internamente dentro do banco basicamente o seguinte: aquele que atende, para poder haver a concessão do crédito, obrigatoriamente toda a parte regulatória ela precisa ser atendida. E isso é o que o banco espera como mínimo, para poder estar pelo menos avaliando a possibilidade de concessão. Mas o que a gente observa é que os recursos, eles como são limitados, e o banco ele precisa direcionar sempre para os melhores negócios, cada vez mais aqueles empreendimentos, né, que consorciam, né, não só a questão econômica, mas com toda a questão ambiental e social, e aí entre os critérios, né, do ESG, eles têm tido sempre prioridade. Né, não só prioridade no atendimento, como inclusive algumas concessões adicionais, sobretudo em relação a prazo, para a concessão do financiamento. Né? Então, não por acaso, o banco, desde 2022, a gente vem com um conceito, né, de operações verdes, que são essas que são prioritárias no atendimento e que muito provavelmente, tá, na minha leitura, elas em algum espaço de tempo vão ser as únicas a serem atendidas. Aquelas que não trazem apenas aquilo que é o mínimo, mas trazem de fato incrementos aí para a sociedade da região norte.
É interessante você ter comentado sobre isso, porque em meio a essa fumaça que vem assolando o Amazonas e a discussão sobre as queimadas, um subsecretário do Ministério do Meio Ambiente comentou que seria uma ótima medida, por exemplo, para o governo do Amazonas, suspender essa permissão de acesso a crédito rural para pessoas, enfim, que estão desmatando nessas áreas específicas, porque o IBAMA observou que essas queimadas elas ocorrem em terras que estão registradas no cadastro rural. Como é que o senhor avalia essa medida? O senhor acha que ela é algo positivo, por exemplo? Eu não tive acesso a essa entrevista, né, desse Ele falou em secretário. Pois coletiva de é, imprensa. mas assim, te dar um overview aqui, uma leitura superficial sobre a questão do crédito rural, tá? E isso não só o Banco da Amazônia, mas como as diversas instituições financeiras já buscam esse mesmo entendimento. Não consigo acreditar que nenhuma instituição financeira conceda crédito nos atuais dias para quem não estiver totalmente regularizado do ponto de vista ambiental. O Banco da Amazônia mesmo, né? Nós temos uma premissa inicial, que é também através de um aplicativo chamado Terras. Foi uma startup que o banco usou, se tornou anjo dela e desenvolveu uma tecnologia de visualização de toda a nossa região e que faz uma análise socioambiental. Então, ela já verifica se é uma área que está em alguma área de preservação permanente, área indígena, se tem algum embargo, se tem algum PRODES, se tem algum problema naquela propriedade, como parte inicial para que a gente possa avaliar posteriormente se do ponto de vista econômico e financeiro faz sentido. As outras instituições também têm metodologias semelhantes. Então, assim, a princípio, tá, eu não vejo como uma boa opção pensar na suspensão do crédito rural, porque, volto a afirmar, o crédito rural ele tem sido concedido para aqueles bons produtores, aqueles produtores que observam os ditames legais, né? Essas queimadas, tenho certeza que são sempre daqueles que não estão, né, que estão à margem disso, aqueles que já estão fazendo o errado, né? Até porque os bons produtores hoje utilizam tecnologia, já está muito claro, né, que a queimada ela mata os micro-organismos do solo, enfraquece, empobrece o solo, né? E não é a prática. A prática normal hoje é você utilizar sistemas de plantio direto, rotação de pastagem para poder ter uma maior produtividade, dentre tantas outras. Então, em relação a esse tópico, não vejo como prudente, né, suspender o crédito rural, e vejo como importante, né, os órgãos de fiscalização estarem procurando realmente quem são os maus produtores, né, impondo aí as sanções penais e administrativas cabíveis. E como o Banco da Amazônia pretende fechar esse ano e quais são os planos para o ano que vem, em termos de investimentos, de projetos? Então, o banco, ele com essa constante modernização, a gente já vem aí há alguns anos já cumprindo na totalidade a nossa missão de estar fazendo a aplicação dos recursos do FNO na região norte. Hoje, né, os recursos do FNO isoladamente já não são mais suficientes, então o banco vem buscando outros funds, né, outras fontes de recurso, como por exemplo o BNDES, como por exemplo o Fundo da Marinha Mercante, FAT, FDA, dentre outros, né, para poder estar trazendo uma maior quantidade de recursos para financiar as atividades produtivas da região norte e, consequentemente, gerar maior desenvolvimento aqui para a gente, né? A visão de fechamento sempre é muito positiva, né? Porque a gente vem observando, experimentando nesses últimos anos aí sempre uma evolução muito grande, né? Não só do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista de desenvolvimento de capital intelectual, de ampliação de base de atendimento, de aumento da quantidade de operações, que é um outro fator que eu acho sempre muito importante. A gente precisa chegar na maior quantidade de pessoas possíveis. E para o ano, né, assim, o fechamento vai ser bastante positivo. E para o ano, o nosso desafio é conseguir
potencializar ainda mais o atendimento para os pequenos portes. Uhum. Os maiores empresários, os maiores produtores, de uma maneira normal, eles têm mais facilidade para acessar crédito porque já estão mais estabelecidos, tem uma parte documental já mais organizada, mas os pequenos, né, eles precisam sim ter muita atenção. Vale lembrar aí que a agricultura familiar, né, ela é responsável por grande parte da alimentação que a gente tem na mesa, né? Os grandes produtores, eles têm uma importância muito grande, merecem o nosso respeito, merecem a nossa atenção, mas o pequeno, ele, né, aquele alface que a gente usa na salada, sim, o tomate, isso aí a gente depende dos pequenos, né, e nada mais justo que a gente fortalecê-los, apoiá-los, né, nessa missão que eu digo que é extremamente importante, que é trazer o alimento para a mesa do brasileiro, em especial do amazônico. E sobre esse pequeno produtor que está querendo começar, como é que ele faz? Ele busca o banco? De que maneira ele pode fazer esse contato? Como funciona? Então, o banco já agora, muito provavelmente para o primeiro semestre de 2024, o banco deve estar conseguindo lançar os seus correspondentes bancários. A ideia do banco é que a gente consiga colocar os correspondentes em todos os municípios, né? Notadamente, em especial, aqueles municípios que não temos agências, né? Então, vai ser, sem dúvida, um contato muito facilitado para todas as classes produtivas dos nossos municípios. Nesse momento, né, a principal porta de entrada tem sido as assistências técnicas oficiais. Então, aqui no estado do Amazonas, o IDAM, nosso grande parceiro, ele tem 73 escritórios distribuídos nos 62 municípios aqui do Amazonas. Fechamos agora no último dia 17 de novembro, né, um convênio de cooperação técnica com a Confederação Nacional da Agricultura para que o Senar, dos 7 estados da região norte, possam estar fazendo elaboração de projetos e assistência técnica para a agricultura familiar. E também temos aí em todas as prefeituras, né, a Sala do Empreendedor, em que o Sebrae, né, tem uma atuação e que serve também de porta de entrada para o acesso ao banco. E as nossas unidades, né, nossas agências também, diretamente falando. Então a gente acredita que para o ano que vem, né, já com essa implantação dos correspondentes, a gente vai conseguir potencializar e facilitar ainda mais o acesso. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas colocações. A gente agradece a sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço, Vitória, a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês e deixo um abraço e um convite aos telespectadores aí do TH Entrevistas, né, para conhecer o Banco da Amazônia, ver o que a gente tem de bom, né, e interessante aí para desenvolver a atividade produtiva do nosso estado. Com certeza. E você que está nos assistindo até agora, nesse momento, não se esquece de se inscrever aqui no canal do TH Entrevista para mais conteúdos como esse. A gente sempre está buscando trazer temas variados, esclarecimentos, enfim. E também não esquece de checar as nossas redes sociais, lá no Instagram, @infotodahora, e também no portal Toda Hora. A gente está sempre atualizando notícias para você, viu? Tchau, tchau e até a próxima.